Oi, eu sou a Luísa. Eu vou apresentar o trabalho de Teoria e História da Arte 3 sobre o Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil. Hans Staden viveu de 1525 a 1576. Foi um mercenário alemão nativo de Homburg. Trabalhou como bombardeiro, artilheiro ou arcabuzeiro nas embarcações em que viajou. Veio ao Brasil duas vezes. A primeira em 1549, na qual passou por Pernambuco. A segunda em 1550, quando naufragou em Itanhaém e mais tarde foi capturado pelos Tupinambás no Forte de Bertioga. Conviveu com os Tupinambás de Ubatuba por 9 meses, presenciou guerras indígenas e rituais antropofágicos. Após muito rezar, Hans Staden escapou a bordo de um navio francês, chegando à França no dia 20 de fevereiro de 1555. 2 anos depois, na terça-feira de Carnaval, o relato de Hans Staden é publicado com o impactante título História Verídica e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis Comedores de Seres Humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Hessen, até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden, de Homburg, em Hessen, a conheceu por experiência própria e que agora traz a público com essa impressão. Dedicado ao ilustríssimo e glorioso príncipe Sr. Felipe Landgrave de Hessen, com um prefácio do Dr. Johannes Dryander, conhecido como Eichmann, professor catedrático de medicina na Universidade de Marburgo. Marburgo, na terça-feira de Carnaval de 1557. História Verídica fez um sucesso enorme na Europa renascentista, cheia de gente faminta por histórias do Novo Mundo. Foi traduzida para o holandês, latim, flamengo, inglês e francês, chegando a mais de 70 reedições até o século XVIII. O título original da obra revela um fascínio ambíguo pelo exótico, característico do século XVI. Mesmo período em que surgem os gabinetes de curiosidade, fruto da expansão marítima europeia iniciada no século XV. Creio que não há nada de bárbaro ou de selvagem nessa nação, a julgar pelo que me foi referido. Sucede, porém, que classificamos de barbárie o que é alheio aos nossos costumes. Dir-se-ia que não temos da verdade e da razão outro ponto de referência que o exemplo e a ideia das opiniões e usos do país a que pertencemos. Montaigne, 1595, Dos Canibais. No século XVI, as invasões francesas ao Brasil mobilizam a colonização portuguesa, que em 1549 implementa o sistema administrativo de governo geral. O pau-brasil e o açúcar dos engenhos intensificam o comércio europeu, que além de matéria-prima também consumia histórias e produções sobre as terras americanas. No norte da Europa, no século XVI, a prensa de Gutenberg se difundia, a Bíblia era traduzida por Lutero, as gravuras popularizavam e movimentavam o recém-nascido mercado de arte. As xilogravuras que acompanham o texto de História Verídica teriam sido gravadas a partir de desenhos de Staden, ou pelo menos sob sua orientação. Mais tarde seriam refeitas por Theodor de Bry e publicadas em 1592 em Frankfurt. Em nota introdutória do livro, Hans Staden agradece ao Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e do mar, e diz que a publicação do livro foi feita como uma forma de exaltar a misericórdia de Deus, que o permitiu voltar para as terras da Europa depois de ter sido capturado pelos Tupinambás. A primeira viagem. Hans Staden sai de Homburg, viaja da Holanda até Setúbal. Chega em Lisboa no dia 24 de abril de 1548, com intenção de ir às Índias. Informado que os navios já haviam zarpado, Staden embarca como artilheiro em um navio português com destino às Américas em maio do mesmo ano. O capitão do navio possuía ordens para atacar e apreender embarcações francesas. Na costa do Marrocos, ao buscarem por mais navios invasores, o vento desvia o trajeto e os marinheiros ficam em alto mar. Avistam um morro no Cabo de Santo Agostinho, depois de 84 dias em alto mar, no dia 28 de janeiro de 1549,
Alcançam o porto de Pernambuco, onde entregam prisioneiros ao capitão Donatário Duarte Coelho e descarregam mercadorias. Do lado, uma gravura do livro quando eles estão em alto mar e Hans Staden vê uns peixes voadores no convés. Hans Staden e 40 de seus companheiros são solicitados em Igaraçu, onde os caetés sitiavam 90 colonos por mais de 90 dias. Chegam à localidade que já ficava sem comida, saem a barco em busca de mantimentos e confrontam os nativos. Retornam ao sítio e abastecem os colonos. Os caetés se retiram. Partem de Olinda até a terra dos Potiguaras, na Paraíba, encontram um navio francês com o qual travam batalha. Os franceses danificam o mastro da embarcação e fogem. Hans Staden retorna a Lisboa em 8 de outubro de 1549. Como se apresentava a fortificação em Igaraçu? A localidade onde estávamos sitiados era cercada de mata. Nessa mata, os selvagens construíram 2 fortificações com espessas toras de madeira. Recolhiam-se para lá à noite e esperavam por eventuais investidas nossas. Durante o dia ficavam em buracos na terra que cavavam em torno do povoado e avançavam quando buscavam escaramuças. Ao atirarmos neles, jogavam-se ao chão de modo a escapar das balas. Mantinham-nos de tal forma sitiados que do nosso lado ninguém podia entrar ou sair. Chegavam perto do povoado, atiravam numerosas flechas para o alto, que deveriam nos atingir ao cair, e as quais tinham amarrado algodão embebido de cera. Com essas flechas incendiárias, queriam colocar fogo nos telhados das casas. Ameaçavam também nos comer caso nos pegassem. A segunda viagem. Staden embarca em Sevilha com o comandante Dom Diego de Sanabria, rumo ao Rio da Prata. Avistam terra após 6 meses no mar e quase naufragam. Entram no porto de Superagui, cerca de 13 milhas da ilha de São Vicente, e depois partem com destino à ilha de Santa Catarina, chegando no porto de Santa Catarina no dia de Santa Catarina, em 1550. São acolhidos pelos carijós, aliados dos espanhóis, e um cristão na aldeia de Cutia. Ficam por 2 anos na selva, até partirem rumo a São Vicente, com a intenção de fretar dos portugueses um navio para a viagem até o Rio da Prata. Naufragam perto de Itanhaém, partem até São Vicente por terra, onde ficam trabalhando por um período, e Hans Staden então assume o posto de arcabuzeiro no Forte de Bertioga, o primeiro lugar que os inimigos dos portugueses e dos tupiniquins alcançavam em suas expedições guerreiras. É capturado pelos tupinambás em uma caminhada pela floresta. Hans Staden conta que quando foi capturado, os tupinambás ficaram discutindo entre si para ver quem seria o dono dele. Dá para ver isso na figura da captura de Hans Staden, que parece que cada um está puxando ele para um lado. Na gravura de Debris é como se as outras 2 gravuras estivessem em uma só. Tudo acontecendo em um único momento. A mussurana, que é essa corda, é usada para amarrar os prisioneiros, e quando Staden foi capturado, eles amarraram 4 nós no pescoço de Staden, que seriam as luzes que se passariam até que ele fosse comido. E a ibirapema é uma massa usada para matar ritualmente os prisioneiros. Durante a viagem até Ubatuba, Staden dorme em uma rede e diz que à noite os tupinambás ficavam deitados à volta dele e ridicularizavam e chamavam na língua deles: "Você é meu animal aprisionado". No dia seguinte tem uma tempestade e ele reza para que a tempestade vá embora e a tempestade vai embora. Depois de viajarem a canoa, eles chegam a Ubatuba, uma pequena aldeia de 7 cabanas, e Hans Staden vê as mulheres trabalhando na lavoura de mandioca. Quando as canoas se aproximam da aldeia, Hans Staden é obrigado a gritar: "Estou chegando, sou a vossa comida". Depois de desembarcarem, as mulheres fazem uma dança ao redor de Hans Staden e depois levam ele até uma caiçara, onde elas se jogam sobre ele e batem nele e falam:
Com esse golpe vinga o homem que foi morto pelos teus amigos. Os homens ficam em uma outra cabana, bebendo cauim e cantando em honra aos maracás. Durante meia hora, o Staden fica só cercado por mulheres e crianças. De acordo com Hanstaden, acreditam numa coisa que cresce de forma parecida a uma abóbora. É grande e oca por dentro, colocam pequenas pedras em seu interior, de modo a fazer um chocalho. Dão-lhe o nome de maracá. Há algumas pessoas entre eles a que chamam de pajés. Eles são ouvidos como aqui se ouvem os adivinhos. Uma vez ao ano vão de cabana em cabana e anunciam que um espírito vindo de muito longe esteve com eles e lhes delegou poder, que todos os chocalhos, os maracás, poderiam falar e receber poder. Preparam uma grande festa, bebem, cantam e fazem adivinhações. O cauim é uma bebida fermentada preparada pelas mulheres. Usam raízes de mandioca e cozem-nas em grandes panelas. Quando está cozido, retiram a mandioca das panelas, despejam-na em outras panelas ou vasos e deixam que esfrie. As meninas sentam-se ao redor e a mastigam, colocam o mastigado num vaso especial. Os irmãos que capturaram Staden o presenteiam ao irmão do pai deles, Ipiruguaçu, em sinal de amizade. Ele me guardaria e mataria quando quisesse me comer, o que faria, graças a mim, ganhar mais um nome. Staden insiste que é francês e não português, porque os franceses são aliados aos tupinambás. Mas ele acaba sendo desmentido por um francês que morava ali na região perto da aldeia. Na aldeia de Ariró, Hanstaden conhece o chefe Cunhambebe. Ele era o mais distinto de todos os chefes. Vários outros reuniram-se na casa dele e montaram uma grande festa. Eles também queriam me ver, e por isso Cunhambebe tinha dado ordens para que eu fosse levado para lá naquele dia. Quando cheguei às proximidades da cabana, ouvi um grande barulho. Eles cantavam e tocavam seus instrumentos de sopro. Eles estavam embriagados de cauim, olharam ferozmente para mim e disseram: Você veio como nosso inimigo? Respondi: Eu vim, mas não como vosso inimigo. No que também me deram de beber. Cunhambebe trazia uma grande pedra redonda de cor verde encravada no lábio. Além disso, portava uma corrente branca de mariscos no pescoço. O filho do chefe Cunhambebe me atou as pernas, dando 3 voltas em torno delas, e com os pés presos dessa forma, tive de pular pela cabana. Eles riam e gritavam: Lá vem a nossa comida pulando! Perguntei então ao meu senhor, que para lá me levara, se o tinha feito para matar-me ali. Ele respondeu que não, que era apenas costume tratar assim os escravos estrangeiros. No dia seguinte, me conduziram para fora da cabana, de modo a levar-me de volta para Ubatuba, onde eu devia ser morto. Gritavam-me desdenhosamente que iriam em breve na cabana do meu senhor para comer-me e beber em comemoração. Mas meu senhor consolava-me sempre e dizia que eu não seria morto tão cedo. Mais uma gravura do Debris. Acontece um ataque dos tupiniquins a Ubatuba e os tupinambás dão um arco para o Hanstaden ajudar a defender. Depois acontece um conselho dos chefes sob o luar para decidir sobre a morte de Hanstaden. E aí, nesse dia, Hanstaden diz que a lua tá brava e tá olhando para a cabana de um dos chefes, que fica um pouco incomodado com esse comentário dele. O ataque dos tupiniquins a Ubatuba pelo Debris. Acontece uma grande epidemia em Ubatuba e os parentes do chefe que o Hanstaden tinha falado sobre a lua adoecem e ele exige que Staden consiga uma cura com o seu Deus. E promete em troca que ninguém denegrisse nem ameaçasse comer Staden. Depois chega um navio português de Bertioga e vão embora pensando que Staden morreu. Na segunda parte do livro, Staden descreve com bastante detalhe como se dava o ritual antropofágico, mas aqui eu vou falar de uma maneira mais geral
porque são muitos detalhes e são muitas minúcias. A morte do escravo Carijó e como o comeram. Quiseram comer um prisioneiro numa aldeia chamada Ticoaripe. Como é costume deles, quando querem comer um homem, preparam uma bebida de raízes que chamam de cauim. Somente depois da festa da bebida é que o matam. Fui na noite anterior ao festim falar com o escravo, Maracajá. E disse-lhe, então você está preparado para morrer? Ele riu e respondeu, sim, estou com todo o equipamento. Apenas a mussurana não é bastante longa. Em casa temos melhores. Eles chamam de mussurana uma corda de algodão algo mais espessa que um dedo, com a qual os prisioneiros são amarrados. E sua corda era cerca de 6 braços curta demais. Ele falava como se estivesse indo a uma quermesse. A gravura de Debris mostra o momento em que as mulheres tapam o orifício traseiro do corpo que será comido, e dá para ver que os corpos dos indígenas e do Randstaden têm uma proporção bem renascentista. Até as poses, a carne era assada, tinha um ritual em que se pintava a ibirapema, que é a massa, e o rosto do prisioneiro, outra gravura do Debris. Aqui a dança em volta da ibirapema, que será usada para matar o prisioneiro, e outros preparativos para a morte do prisioneiro. Nessa gravura do Debris, temos vários momentos acontecendo em um só. Tem as mulheres preparando o cauim, os homens bebendo o cauim, e atrás dançando com os maracás, enfeitados de pena e de cinzas pelo corpo. O golpe mortal, a cabeça é preparada para ser comida. Aqui o golpe mortal pelo Debris. Mulheres e crianças comem mingau de vísceras. O corpo é despedaçado. Aqui a versão do Debris, das mulheres e crianças comendo vísceras. As expedições guerreiras eram periódicas e estavam relacionadas a ciclos naturais, como por exemplo a Piracema. 8 dias antes do início da expedição, um navio francês chega ao porto do Rio de Janeiro e na aldeia, onde eles trocam pimenta, macacos e papagaios com os tupinambás. Randstaden se joga no mar atrás do navio, tentando fugir, e é repelido pelos franceses. Randstaden é levado junto na expedição guerreira. Aqui tem o acampamento dos Tupinambás frente à ilha de São Sebastião. Luta no mar dos Tupinambás contra os mamelucos e tupiniquins na altura de Boiçucanga. A versão de Debris. Preparação da festa da vitória em acampamento dos Tupinambás, próximo a São Sebastião. Dança em torno dos prisioneiros no acampamento de Ocaraçu. Nessa gravura de Debris, de novo, tem várias coisas acontecendo, coisas que seriam cada uma em um momento, todas juntas em uma só. E Randstaden repreendendo os indígenas por estarem comendo carne de gente. Eles voltam da expedição guerreira para Ubatuba, onde Randstaden constrói uma cruz de madeira. Eles vão pescar e começa uma tempestade. Os indígenas pedem para que Randstaden fale com o deus dele para que pare de chover, e então a tempestade não chega até eles. Randstaden estava há cerca de 14 dias na aldeia de Taguaraçutiba, na casa do chefe Abate Poçanga, quando chega um navio francês, o Catherine de Watteville. Staden insiste que são seus irmãos franceses no Brasil e que precisa vê-los. Randstaden é levado até o navio e o próprio Abate Poçanga vai junto com ele. No final, o capitão do navio deu aos tupinambás alguns objetos, facas, machados, espelhos e pentes, e com isso os tupinambás se retiraram para suas casas. No ano de 1554, no último dia de outubro, eles saem do Rio de Janeiro e partem para a França. 20 de fevereiro do ano de 1555, Randstaden desembarca na França, e com isso acaba sua jornada nas terras do Brasil. Théodore Debris foi gravurista, ourives e editor.
A publicação em 1590 de Grandes Viagens, coleção que reuniu em 13 volumes os relatos das primeiras viagens à América, incluindo mais de 500 gravuras e mapas, se disseminou em vários idiomas pela Europa, alcançando um grande público. Suas representações dos povos autóctones influenciaram fortemente a construção do imaginário europeu em relação a esses outros homens ao redor do mundo. Poderíamos facilmente deduzir que ele teria constituído suas gravuras a partir de representações e alegorias de universo já conhecido de monstros fantásticos, bruxas e festins sabáticos. Suas gravuras adquirem uma instância discursiva autônoma em relação aos relatos de viajantes, ligando-se muito mais às tradições da produção pictórica europeia do que ao contexto americano ou ao texto das crônicas. Na sua Viagem à Terra do Brasil, Jean Delery faz uma interessante descrição para o leitor sobre como figurar um tupinambá. Essa descrição pode nos dar as ferramentas para entender a conformação dos corpos dos índios nas gravuras posteriores de Teodoro de Bry. Se quiserdes agora figurar um índio, bastará imaginardes um homem nu, bem conformado e proporcionado de membros, inteiramente depilado, de cabelos tosquiados, como já expliquei, com os lábios e faces fendidos e enfeitados de ossos e pedras verdes, com orelhas perfuradas e igualmente adornadas, de corpo pintado, coxas e pernas riscadas de preto com o suco de genipapo e com colares de fragmentos de conchas pendurados ao pescoço. Colocai-lhe na mão o seu arco e suas flechas, e o vereis retratado bem garboso ao vosso lado. Uma das xilogravuras que acompanha a edição de Viagem à Terra do Brasil, de Jean Delery, foi feita a partir do anterior trecho, como também acontece com o tupinambá do frontispício da Americae Tartiapars, de Teodoro de Bry, que segue à risca as indicações da descrição do francês na sua obra. A citação de Léry revela o alcance da etnografia do século XVI. O homem nu e bem proporcionado corresponde a uma categoria universal de um corpo idealizado, enquanto os distintivos, lábios com pedras, orelhas perfuradas, corpo pintado, extremidades riscadas, cabelo tosquiado, arco e flechas, seriam o distintivo individual. Aqui a gente tem o recorte de uma das gravuras do de Bry. Destituídas dos artefatos caracterizantes, as figuras compartilham um mesmo manequim. Os critérios de diferenciação racial convencionalmente estavam estabelecidos pela cor da pele, não por diferenças do biotipo. Essas diferenças raciais por meio da cor passam a não serem percebidas nas gravuras, já que estas eram monocromas, indo do preto da tinta até o branco do papel. Apesar de existir o recurso da gravura pintada ou colorida artesanalmente, que permitia ainda manter as convenções raciais por meio da cor, mas a grande maioria das gravuras eram em preto e branco. A noção de etnografia do século XVI estava baseada em roupas, adornos, artefatos, enfeites que os indivíduos usavam, isto é, nos detalhes externos. São esses últimos detalhes que induzem a acreditar em um retrato de índios. Aqui estão as referências.